Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. A gente queria agradecer durante todos esses anos a interação dos nossos queridos amigos telespectadores, sem os quais nós não chegaríamos a esses 11 anos e 6 meses no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, Jimmy Cliff. E eu gostaria de colocar à inteira disposição de vocês de casa o nosso portal. É simples, é o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, no caso, esse mais é por extenso MAIS, grudando com abc.com.br. Participe, peça tema, sugira profissionais, tudo isso é muito importante para a gente. Peça reprises, peça para a gente reprisar um tema, porém com outros convidados. Fique à vontade. Vamos começar de imediato o nosso programa perguntando antes, porém, todavia, contudo, a nossa parte operacional, formada por jovens universitários, se eles estão afins de colocar este programa do ar. Se não, nada acontece. Atenção, atenção, meninos e meninas, vocês estão com vontade de colocar essa edição no ar, sim ou não? Sim! Vejo uma vontade em conteste. A propaganda é a alma do negócio, por isso que eles se comunicam bem. Então, atenção, tripulação, aqui o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. Eu disse e repito, o tema de hoje é a propaganda é a alma do negócio. Levanta, Jimmy Cliff, mostra a fúria para eles. Nós estamos recebendo para esse tema super importante, mesmo porque a propaganda não se faz só e tão somente nos meios de comunicação. Você faz propaganda em casa, você faz propaganda no trabalho. É por isso que ela é a alma do negócio. E para conversar conosco sobre esse tema, nós estamos recebendo o publisher do ABC da Comunicação, Luciano Bonetti. Palmas para o Luciano Bonetti. Obrigado, Bonetti. Muito obrigado, viu? Luciano ou Bonetti te chama? Tanto faz, o pessoal me conhece mais por Bonetti, mas fica à vontade. Não, então fica legal o Bonetti. O Bonetti, a gente pegou esse tema, ele é muito amplo, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma visão, uma macrovisão da propaganda, né? A propaganda é um tema muito amplo, apaixonante. Ela vem mudando ao longo do tempo, a evolução, né, com os meios digitais, com as novas conexões. E hoje a gente fala, obviamente, em propaganda, mas numa forma muito mais ampla em comunicação como um todo. E como você bem disse, né, a propaganda tem aquele tom mais persuasivo, de conquista, de você conseguir vender uma ideia ou vender a si próprio, persuadir o outro. E é uma parte muito importante dentro da sociedade. Eu costumo dizer que a propaganda, muitas das propagandas que a gente tem refletem o que é a sociedade. E por isso ela é muito importante. Claro, você falou muitíssimo bem. Ligadérrima ao marketing, tanto é que... Gente, quem não tiver marketing pessoal, já faz tempo que precisa. Sim. Mas daqui para frente, então, não é? Porque nós temos vários segmentos profissionalizantes e profissionais. Se não soubesse vender, não acontece nada. Por isso que um ganha muito, o outro está às moscas. E um detalhe importante quando a gente fala disso, para quem não sabe, o símbolo, né, da propaganda é o galo. Né? Por quê? Porque o galo, quando ele bota o ovo, ele vai cacarejar, ele vai contar que ele botou o ovo. Então, quando você faz uma coisa importante dentro da empresa, você não pode ser tímido, você tem que contar, e contar de uma forma muito bacana, expor, porque assim você vai ganhando toda a sua credibilidade de marca pessoal, ou dentro de uma empresa, uma marca, né? Você precisa contar as suas histórias, você precisa contar os seus feitos, né? E você, Bonetti, conta um pouco da tua história, porque você está também, atenção, Jimmy, no arquivo confidencial. Vamos lá. Bom, não tá nada, não temos um arquivo confidencial. Imagina, aqui. Mas serve para dar uma agitada no programa. Né? Não, mas assim, eu comecei
muito cedo, com 13, 14 anos, eu sempre fui apaixonado por propaganda. Eu era daqueles que gostava de ver os intervalos comerciais, os breaks. Gostava muito dos filmes publicitários que tinham na época. Tive a oportunidade de viver isso na década de 80, que eu julgo uma das décadas de ouro da propaganda em termos de investimento, das grandes produções. E muito cedo comecei a trabalhar também com isso, com essa coisa da comunicação. Eu lembro que eu tinha ganho uma câmera de filmagem, daquelas ainda de pôr no ombro, assim, eu gostava de fazer filmes e sempre gostei de trabalhar com isso, com eventos, de promover essas coisas. E aí eu fui estudar publicidade e propaganda na Universidade Metodista, fiz publicidade, me apaixonei ainda muito mais pelo tema e tive a oportunidade de ter agências de propaganda aqui na região, agências pequenas. Depois fui trabalhar em outras agências, aqui no ABC a mais famosa Octopus. Trabalhei no departamento de marketing de empresas de internet, na época do boom das empresas.com. E depois eu voltei a ter uma agência novamente, chegamos a ser associado do Grupo Octopus. E depois decidi montar o ABC da Comunicação, que é uma empresa de mídia e relacionamento, que nasceu para dar visibilidade para as empresas de comunicação do Grande ABC, em especial as agências de propaganda daqui, que sempre fizeram um trabalho muito bom, mas inexplicavelmente elas ficavam à margem dos meios publicitários que falavam sobre marketing e comunicação. E aí surgiu o ABC da Comunicação. Em março do ano que vem nós completamos 4 anos e a nossa atuada, eu costumo dizer que nós somos apaixonados por comunicação, por marketing, por live marketing, por todas as disciplinas e habilidades que envolvem o marketing e a comunicação. E é interessante, as propagandas, vamos dizer assim, as publicidades, não é? Nas suas variáveis, nos seus meandros, elas acabam fazendo parte da história das nossas vidas. Sim, sem dúvida. Você se remontou aos anos 70, 80, né? Mais ou menos por aí. Eu posso ir um pouquinho mais para trás, de coisas que ficaram até hoje. Não. Até hoje eu brinco, sim, Pullman. Não, e eu costumo dizer o seguinte, que na década de 50 para frente, principalmente na época a hora do rádio, que eu gosto muito também. As vozes desabrocham. Dos grandes jingles publicitários que tinham e que são famosos até hoje, né? E eu costumo dizer, a gente tem um programa aqui na TV+, o ABC da Comunicação, e na volta de todo o break a gente põe uma propaganda histórica. E de fato elas eram muito boas. E é engraçado que você vê os momentos da propaganda com a sociedade. Então a gente teve campanhas clássicas, memoráveis, como por exemplo aquela campanha da Folha de São Paulo do Hitler, que era um momento aqui no Brasil de mudanças, de uma série de coisas, ou a campanha do Jeans Starup, que era do manifestante, né? Que o manifestante saía, o policial puxava ele pela calça, e esses ganharam leões em Cannes, né? Então a propaganda ela reflete a sociedade, ela é importante porque ela tem um tom, obviamente, de venda, mas ela tem um tom informativo e um tom até de compromisso. Claro, e o cabeça pensante da campanha, ele vai realmente arranhar a sociedade, ele vai cutucar, ele quer marcar de qualquer forma. Eu costumo dizer o seguinte, para você criar uma boa campanha, e eu tenho isso comigo, você precisa, primeiro, ler muito, ter muita referência. O Nizam Guanais, que é um dos grandes publicitários que tem, ele falava uma coisa com a qual eu concordo: você tem que ler de tudo, ouvir de tudo, assistir de tudo, das coisas mais bacanas, as mais bregas, você tem que ter referência para você poder criar. Mas um outro ponto importante é você também viver muito. Então você precisa pegar o ônibus, você precisa ir no metrô, você precisa ir comer uma coxinha num boteco, você precisa ir num restaurante chique. Saber muito de gíria. Né? Você precisa viver, né? Vivenciar e até entender o que o público-alvo do seu produto, da sua campanha, vive. Mas a propaganda brasileira, ela é uma das grandes propagandas. Eu costumo dizer o seguinte, de uns tempos para cá ela ficou um pouco menos criativa, um pouco mais burocrática, até porque ela veio passando por uma questão de uma regulamentação, no meu ponto de vista, um pouco perigosa, onde eles estão tentando restringir todos os tipos de propaganda, como se a propaganda fosse a culpada de tudo, e não é. Né? Eu sou um defensor disso. Nós temos um colunista na nossa revista, o seu Humberto Mendes, mais de 80 anos, um dos grandes, eu costumo dizer, a história da propaganda brasileira está ali com o seu Humberto, e uma vez numa entrevista que ele concedeu a mim, ele falou: eu sempre vou defender a minha atividade. E esse também é o meu princípio. Porque é mais ou menos o seguinte, Darcio, hoje as crianças estão obesas, é culpa da propaganda. Hoje as pessoas estão consumindo mais do que elas podem, é culpa da propaganda.
veja, não é só culpa da propaganda. Se você tem na escola uma educação de nutrição, uma educação econômica, ele vai saber entender a propaganda. Não é a propaganda que vai transformar aquilo, né? Então, começou a se jogar muito a culpa na propaganda. Tem mais de 280 projetos no Congresso tramitando para cercear a atividade publicitária. Eu costumo dizer para os meus alunos, se passar tudo isso, nós só vamos fazer propaganda para ONG e para político. E não é esse o intuito. E a propaganda, ela reflete a sociedade, o momento que a sociedade está, obviamente... As transformações, né? As transformações e obviamente, que tudo depende de quem está por trás. Se nós formos falar de quando começou a propaganda mais fortemente, a gente vai falar da propaganda nazista lá atrás, a propaganda alemã, com o Goebbels, que movimentou e persuadiu um país inteiro, óbvio, por um motivo ruim, mas ele usou todas as ferramentas de propaganda para conseguir isso, e aí se tornou um grande destaque. Mas a propaganda, sem dúvida alguma, ela é fundamental para a população, porque ela tem um tom hoje, como eu disse, informativo, um tom de compromisso. Quando você anuncia algo, você está se comprometendo com aquilo, ele reflete o que a sociedade está vivendo, o que a sociedade está pensando. E hoje a gente fala também muito da propaganda colaborativa, né? Então os consumidores fazem os filmes, participam das propagandas, perfeito, eles querem interagir. Então hoje a tecnologia permitiu que nós... As casadas também, de duas marcas, muito importante. Co-branding, né, que a gente chama de co-branding, que é a junção de duas marcas, hoje é muito comum. As empresas, algumas empresas já passaram, né, de um nível de entender que elas, para vender um produto, o seu produto, ela pode falar de outros produtos, né? Não apenas do dela. Então, é um momento óbvio de transformação. E só um detalhe importante, a propaganda emprega muita gente, né? A comunicação. As fases da propaganda. Todas elas, né? Produções. Produtores de jingles, produtor de filme, hoje nas mais diversas áreas, né? De conteúdo, de mídia, de criação. E mesmo quando a gente fala, por exemplo, de um jornal, o jornal tem a equipe de jornalista, tem a parte de publicidade para vender anúncios para o jornal, na televisão. Fotógrafos, meu Deus, essas revistas especializadas, nossa, com 5.000 fotos cada edição. Você não pode, edição, por exemplo, falar em propaganda de moda sem falar em fotógrafo. Claro. Né? Talvez é o ponto principal de uma campanha de moda seja a parte de fotografia. Então, emprega muita gente, é muito importante, e eu costumo dizer, o Brasil tem um código de autorregulamentação, ele se autorregulamenta. Então, nós temos consciência do que é a nossa atividade, por isso, como o senhor Humberto, eu sou defensor da nossa atividade, sempre serei, porque é uma coisa muito importante, e ela também é entretenimento, né? Quantas propagandas de pipoca com guaraná... Tem intervalo que é melhor do que alguns programas. É verdade, né? Pipoca com guaraná, tio Suquita, são propagandas que ficaram na história, eu costumo dizer, são ícones. Eu coleciono filmes, eu acho que é uma coisa publicitários, e é muito bacana. E são divisores de água. Eu sempre cito aqui no programa, Bonetti, aquele pai sentado na sala, lendo o jornal, de bermudas, aí passa um aviãozinho que o filho jogou, né? E ele, ô filhinho, aí o aviãozinho que você jogou aqui. Falei, pai, não é um aviãozinho, é um Phantom F-15. Mostra bem, né? Sim. E daquele que também está dirigindo o carro, o filho sentado atrás, o filho pergunta, pai, seu carro tem isso? Tem. Tem freios ABS? Tem. Tem isso? Tem. Mas por que você está perguntando tanto? É porque o namorado da mamãe acha que o carro dele é o melhor de todos. Estou vendo que o seu tem tudo também. Que é o namorado da mamãe. Olha a nova visão da família Mosaico, né? A campanha mesmo agora, eu achei muito bonita a campanha do Golf, o menininho sonhando com o carro. Aí o carro chega e vem com o namorado da mãe, né? E aí ele diz, mas eu não queria com o motorista, né? É fantástico, né? É fantástico mesmo. É fantástico. Então, é parte da nossa história, né? É parte da nossa história social. Hoje, a propaganda já absorveu muito bem as questões de opção sexual, de etnia. Isso já não é uma questão de opção, não, é muito natural. O que eu costumo dizer é o seguinte, a propaganda, ela está para atender um público. O que me deixa um pouco, às vezes, preocupado é quando as pessoas criam movimentos contra determinadas propagandas que acontecem por julgarem ofensivas. E até
o Alexandre Gama, dono da Neo Gama, uma vez ele falou assim, chega de ser cidadão light, a gente está muito chato, claro, né? Mas tem um outro aspecto, Bonetti. Mesmo quando há um movimento contrário, ele reforça a propaganda. Sim, reforça a propaganda. Não é? Não, e assim, e as propagandas que não são realmente boas, o próprio CONAR tira do ar, recomenda e tira do ar. Né? Mas eu quero dizer assim, as pessoas estão se ofendendo muito facilmente. Né? Então essa propaganda, por exemplo, que a gente viu, que não quero que venha com o motorista, que foi super bonitinha, engraçado, a gente já ouve movimentos, onde já se viu? Gente, calma, isso faz parte da nossa sociedade, acontece, e ele está simplesmente brincando com o imaginário dele. Eu acho que, e a propaganda, eu acho que ela às vezes é um dos, e obviamente aí a gente tem que fazer uma defesa de quem é o anunciante que aprova isso. Porque os criativos, eles tendem a criar muitas coisas bacanas. Viaja às vezes. Viaja, às vezes faz parte, né, até um pouco do imaginário do publicitário. Né? Às vezes tem. Mas aí tem por trás o anunciante que aprova essa ousadia. Tá. E por falar em propaganda, adivinha o que vem aí a seguir? Intervalo comercial. O intervalo, já voltamos. Isso, segura aí. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Vocês sabem que nós temos os patrocinadores oficiais do Show Mais, aqueles que aparecem na abertura do programa, nas chamadinhas também, Show Mais, patrocínio A, B, C, D. Esses são os patrocinadores oficiais. Agora nós temos um Concur que está conosco desde o primeiro programa. Darcio, você falou que o programa tem 11 anos e meio. Quem vai patrocinar o mesmo programa durante mais de uma década? Pior é que patrocina. Estou falando da LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, milhares e milhares de artigos maravilhosos, diferenciados e acessíveis. Marque com uma amiga para você passar uma tarde lá. Porque tem tanta coisa para ver, menos que 2, 3 horas você não fica lá. Bata um papo com as nossas consultoras, tome um cafezinho, um chazinho. Quer dar uma olhadinha agora rapidinho? Vamos entrar na loja, me dê sua mão. Cuidado com o degrau, venha comigo. Legal, né, gente? Cada coisa bacana. LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos. Onde fica a Vila Bastos, Darcio? É claro, a Vila Bastos fica em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema Propaganda é a alma do negócio. Estamos recebendo o publisher, o ABC da comunicação, Luciano Bonetti. Só rapidinho, Bonetti, eu também tenho muita ligação com propaganda, né? Desde o começo, eu fui contato da TV Tupi, na época que o Assis Chateaubriand escolheu aquele terreno lá em cima, no alto do Sumaré. Dizem que estávamos todos juntos. Quando ele falou, Darcio, é aqui que eu vou fazer a Tupi. Alfonso Bovero com o Dr. Arnaldo, não é? Mas eu quero me referir a um período muito interessante que eu passei alguns anos na Pan Filmes, na Produções Amácio Mazzaropi, onde eu aprendi muito com o próprio Mazzaropi, que nós dois juntos bolávamos a grande campanha, que nem o Roberto Carlos, é um filme por ano, o Roberto Carlos faz um show por ano. Né? Íamos ao DSV para interditar São João, íamos no Corinthians ou no Palmeiras, ou na Rosas de Ouro, pegar uma escola de samba. A gente fechava, repito, a São João. Eu tive o prazer de conseguir uma vez com o Carlos Zara, na época diretor artístico da TV Tupi, uma transmissão ao vivo para todo o Brasil de uma van premiere, como se em Hollywood estivéssemos. Então, tudo isso me fascina muito. Tudo isso é muito importante, porque enche os olhos de quem vê. Sim. Não é? Então, eu acho que a gente se sente bem por causa disso, né, Boné? Eu acho. Tem uma frase, né, que você está usando, né, que a propaganda é a alma do negócio. Tem uma frase que alguns publicitários usam, o Nizam, e eu compartilho dela. A propaganda é a alma do negócio, mas a alma é o negócio da propaganda. É mesmo. Eu acho que quem trabalha com comunicação, com propaganda, rádio, televisão, precisa gostar muito da área, gostar de pessoas, gostar de vender, tem que estar na alma. Então a alma é o negócio da propaganda. Se você quer
vou trabalhar ali, você não vai ter sucesso na área. Você tem que se dedicar, você tem que querer muito, faz parte disso. A alma, você tem que fazer com alma, porque é muito bacana, como você diz, fazer, e é gratificante você ver a sua campanha no ar, trazer o resultado para o cliente, ver o filme. Eu acho que isso é um dos pontos principais, e tudo também é cultura, né? No início ali a gente viu que causa dependência cultural, filmes, propaganda, isso faz parte do universo da comunicação e é muito importante. Claro, e a gente tem que tomar um cuidado danado para não ferir suscetibilidades, né? Você Sim. estava comentando agora no intervalo. Isso é muito importante, não Sim, é? Tem que fazer, atingir um espectro maior possível de público sem ferir ninguém, né? E na verdade hoje em dia as marcas elas também, isso gera uma tendência, mas as marcas hoje elas são personificadas, né? Elas são como se fossem uma pessoa que se relacionam com seus consumidores. E ela tem que saber se relacionar com os consumidores. E muitas marcas também ainda estão aprendendo isso. E obviamente que quando você faz uma comunicação, você tem um público o qual você quer atingir, mas a sua comunicação muitas vezes, até hoje em virtude dos meios digitais ou dos meios de massa, como TV e rádio, se expandem para muitas pessoas. Então é importante fazer uma propaganda séria, honesta, correta, transparente, como a gente fala, né? Não dá mais para você vender ou mentir sobre um produto ruim. O consumidor já tem acesso à informação, já tem acesso ao produto, experimenta, sente como é, tem voz ativa para reclamar daquele produto ou não. Então, hoje a propaganda ela tem além desse papel, vamos dizer, social, esse papel de informar e de vender, ela não pode mais vender algo que não era, né, ou que não é um produto bom, ou que não entrega. O Kotler, né, dizia uma coisa muito interessante, que é um dos grandes papas aí do marketing, né? Para você matar um produto ruim, basta você fazer muita propaganda dele, porque aí as pessoas vão conhecer mais, vão consumir, vão ver que é ruim e vão acabar com o produto. Então, hoje em dia não tem mais espaço para isso, tem que se fazer, obviamente, com responsabilidade, entender as particularidades. Aqui no Brasil é uma coisa muito interessante, porque nós somos um país de dimensões continentais e com características diferentes, principalmente quando a gente fala de Sudeste, Sul e Nordeste. Com muito regionalismo muito também, regionalismo, né? com raízes culturais muito fortes em determinados estados, bem mais ou menos, e bem diferentes. Tanto que nós trouxemos no programa ABC da Comunicação, há alguns programas atrás, uma produtora de comerciais, e ela produziu o mesmo comercial em 3 linguagens diferentes, uma para o Sul, uma para o Sudeste, uma para o Nordeste, com 3 personagens característicos de cada um, a linguagem, né? E muita gente não sabe, mas assim, fazer o rancho no Sul é fazer compras, ir ao supermercado. Claro, você sabe que foi um grande problema quando eu estava na Globo, nós tínhamos, e tem até hoje, a fonoaudióloga Glorinha Wettmüller, ela andava pelo Brasil para tentar unificar um slang, né, um sotaque para todos os apresentadores de telejornais e da própria emissora. Senão cada um... Mas sem perder a doçura regional também. Olha que trabalho árduo. Isso é um trabalho difícil, Difícil. Né? É muito difícil. É difícil. Tal a grandeza do nosso país, né? E aí eu acho que é um ponto importante que, assim, existem produtos que são campeões de venda, primeiro em market share no Nordeste, que nós nem conhecemos aqui. Então, lá você tem um sabão em pó que tem uma marca e aqui é outra marca. E aqui nós temos as marcas da contramão também, né? Também da contramão. E uma das coisas que eu acho que é interessante quando a gente fala disso é a quantidade de empresas e produtos que tem. Porque a propaganda, a marketing, a comunicação é para todo tipo de empresa. Eu tenho defendido muito isso, que marketing hoje não é um departamento, é uma cultura de gestão. O empresário precisa ter dentro da sua gestão uma cultura voltada para o marketing e para a comunicação. Hoje em dia, é quase que inadmissível você ter uma empresa e você, por exemplo, não ter uma página no Facebook, não ter um site, ou então, não ter um Instagram. Digo, você acessa, aparece o cara com o martelinho lá. Estamos em construção. Já é um problema. É grupo. E eu gosto muito de rádio, né? E eu gosto Somos dois. Então. E eu tenho uma particularidade, eu tenho 41 anos, mas desde muito tempo eu sempre gosto muito de rádio AM. Em virtude do futebol, do jornal. Só não está batendo a idade, mas tudo bem. E eu adoro muito a Jovem Pan, é uma das rádios que eu ouço muito. Somos dois. Mas desde moleque, você não está ouvindo o FM, não, eu gosto de ouvir a AM, as notícias. E para mim uma surpresa muito grande é que agora você pode, pelo celular,
com imagem, você ver a transmissão perfeito. do estúdio. Com a webcam. Com a webcam, com grande qualidade. Então, você consegue assistir o programa de rádio pelo seu smartphone, tendo imagem e som e interagindo com o rádio. As pessoas ligam de todas as partes do mundo. Né? Então, hoje em dia, a empresa ela não pode se furtar a não se comunicar. A empresa, seja ela qual for. Então, e ela tem que saber atuar em todas essas frentes. E concordo que são muitas e é difícil. Né? Você cuidar de todas as suas redes sociais, cuidar de uma campanha, anunciar, por exemplo, em TV, em rádio, mas é necessário que as empresas façam isso. E por isso a propaganda e a comunicação ganhou ainda mais importância dentro desse universo. E agora o AM vai virar FM, né? FM. Na qualidade de som ele passa a transmitir em frequência modulada. Todas as rádios passam para a mesma frequência. Bonetti, uma mensagem final, estamos em cima da hora, no dia tão especial de hoje, que é o dia da propaganda. Hoje, né, o dia 4 é o dia mundial da propaganda. Muita gente até não sabe por que é o dia 4. Dia 4 de dezembro de 1936. Não havia nem nascido, que é isso? Aconteceu o primeiro congresso que reuniu publicitários. E foi em Buenos Aires. E um ano depois, em 1937, se instituiu como o Dia Pan-Americano da Propaganda. O 4 de dezembro, porque foi quando tinha acontecido o primeiro congresso. E em 1970 foi estabelecido como o Dia Mundial da Propaganda, o dia 4 de dezembro, que a gente está comemorando aqui. É um dia muito especial. Quero parabenizar e mandar uma mensagem de muito carinho a todas as agências e profissionais de marketing e comunicação, em especial os publicitários que desenvolvem uma propaganda tão bacana aqui na nossa região. A nossa atividade merece e ela é muito importante economicamente para o nosso país. Beleza, Bonetti. Você acabou de fazer a propaganda da propaganda. Tem que fazer. Gente, Luciano Bonetti, publisher no ABC da Comunicação, o site é www.abcdacomunicação, tudojunto.com.br, com um telefone de contato. Um abraço, Bonetti, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Gente, não percam, na sequência, à meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o nosso querido J+, à 00:30. Como se diz lá em Roma, na Itália, ci vediamo domani, bella, ciao, fui. Se eu tivesse $1 único, investiria em propaganda. Henry